Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, que é a única coisa que essa gente nojenta e chata, feito demônio, ainda não destruiu, né? Continua aturando esses retardados aqui no hackeamento, enfim, é uma nojeira que vocês não têm ideia. Mas enfim, vamos lá. Vamos continuar fazendo aquilo que eles não, né, que eles não estragam, que eles não poluem com a presença asquerosa deles. Hoje a gente vai falar sobre uma fala do Rodrigo Constantino, tá? Que é essa figura aí, que é esse defensor do neoliberalismo atual, né? E se diz liberal clássico, e a gente vai tentar ver aqui alguns problemas na fala dele e ao mesmo tempo uma reflexão que eu fiz ontem pensando aqui sobre o que ele falou, para poder inclusive tentar perceber aonde está a falta de contexto histórico nessa posição neoliberal, ainda mais de um brasileiro. Na verdade, em qualquer âmbito que a gente olhe no mundo, a gente não vê isso em lugar nenhum, né? Mas num brasileiro, e defendendo isso para o Brasil, pior ainda, e a gente vai ver que não é tão difícil enxergar isso, tá? Então vamos lá, vamos para a fala dele. Eu vou deixar o link para vocês aqui do vídeo onde tem o trecho da fala dele, que está em 2 minutos ali, até 3 minutos mais ou menos, certo? E a fala dele é a seguinte: ele está ali criticando o Flávio Bolsonaro, né, que é um dos filhotes do Bozo lá, né, por conta de uma briga dele lá com alguém lá enfim, do partido e tal. Uma briga dele com o Tarcísio, né, que é o atual governador de São Paulo, e que foi o pior investimento público da história do Brasil. Mas enfim, e aí ele diz o seguinte aqui, ó: eu não devo nada ao Flávio Bozo, eu não devo nada ao Jair Bozo, né? Meu compromisso e minha lealdade nunca foi para com um político. Até aí, né, tudo bem, beleza, né? O compromisso da gente realmente não tem que ser com a pessoa do político, tem que ser com o projeto, com a ideia de país que ele defende, e ao mesmo tempo a partir de uma perspectiva crítica, ponderando ali, né, exercitando a crítica quando a gente olha que tem alguma coisa que não está funcionando. Então ele diz, né, meu compromisso e minha lealdade nunca foi para com político, jamais. Aí ele justifica, ele diz, ó, eu sou liberal clássico demais para isso, né? Bom, essa posição de crítica em relação ao governo, você não precisa ser liberal clássico para ter essa posição, né? Você pode ser social-democrata, você pode ser, enfim, uma esquerda moderada, você pode ser vários e vários tipos de posição política para poder criticar o governo, para poder ter o direito e até o dever cívico de criticar o governo. Né? Não significa, não é só o liberal clássico que tem essa posição, né, essa posição crítica em relação ao governo. Mas ele diz, né, eu sou liberal clássico demais para isso. E aí ele chega no ponto-chave, né? Ele diz aqui, ó: eu desconfio de políticos, eu tenho ojeriza do Estado. Essa frase eu acho chave, eu tenho ojeriza do Estado, que na verdade seria ao Estado, né? Mas tudo bem. Aí ele continua, ele é necessário, ele é um mal necessário, porque eu não sou anarquista, mas eu não sou fiel ao Bolsonaro. Eu sou fiel à minha consciência, aos meus valores, aos meus princípios e ao povo brasileiro. Ele finaliza dizendo que ele é fiel ao povo brasileiro. Ele é fiel aos princípios dele, aos valores dele, à consciência dele e ao povo brasileiro, ou seja, a consciência de todo mundo, né? Enfim. Enfim, uma salada gigantesca. Mas o que eu quero pegar com vocês aqui, o ponto-chave, é essa fala dele, na qual ele diz que ele tem ojeriza do Estado, ele desconfia de político. Talvez a expressão mais correta em relação a essa questão de desconfiança não seja nem desconfiança, seja você tem uma postura crítica, né? Ou seja, você defende certos projetos, defende certas posições e critica outras. E o Constantino cansou de defender posições do Bolsonaro nos últimos 4 anos. Cansou. Tem 500 vídeos dele aí defendendo o Bolsonaro. Bolsonaro tem que fazer isso, ele tem que tomar tal providência, ele tem que fazer isso aqui. Então, né, ele não desconfia só de político, ele defende algumas ideias. Porque, vale um parêntese aqui, antes da gente chegar na questão chave, que é a ojeriza do Estado, essas afirmações
marotas e cínicas de um descolamento completo da defesa de projeto, é uma estratégia retórica da direita. De dizer, ó, eu não tenho ideologia, né? Eu não sou ligado a ideologia nenhuma, eu sou contra o político, tá? O político está lá, eu estou aqui criticando, entendeu? Quer dizer, alguém que tem essa posição, se alguém pudesse ter essa posição, seria de fato alguém que não tem ideia nenhuma para o país, porque qualquer pessoa que esteja ali, ele é contra, né? Então, cabe aquela premissa, se você é contra todos os projetos que estão aí, monta um partido e defende as suas ideias lá, como algo novo, algo, né? Mas não pode ser um partido novo tipo esse aí, né? O partido novelho, né? Que eles criaram um partido para chamar de novo e no fundo você olha essa gente falar, é o velho neoliberalismo de sempre, não tem nenhuma novidade ali, né? Mas enfim, faça isso então, ao invés de ficar dizendo que você desconfia de político, né? Então eu acho que existe essa postura, né, de você ponderar o trabalho crítico necessário a qualquer posicionamento de cidadão, mas você também vai olhar para algumas ideias e defender essas ideias. Ele fez isso várias vezes, né? E aí vamos chegar ao ponto-chave, tá? Que é essa questão da ojeriza ao Estado, conectada com uma posição liberal clássica, né? Primeiro de tudo, eu acho que isso é interessante para o eleitor enxergar essas coisas, porque isso demonstra nitidamente o que eu tenho dito aqui em todos os vídeos nos quais eu falo sobre isso. Você olhando, você escutando a direita falar, né? Ela é isso aí, ela tem ojeriza ao Estado, ela não gosta do Estado. E aí você vai votar em alguém que não gosta do Estado, que tem ojeriza ao Estado para poder gerir o Estado? Gera o que o Tarcísio fez, né? Como ministro da infraestrutura, ele gerou o pior investimento público da história. Bolsonaro gerou, né, uma catástrofe econômica no país. Enfim, então, Paulo Guedes, outro, né? Enfim, gerou muito dinheiro para milionário, para rico, né? Disse que não, né, não pode, né, empregada doméstica não pode ir para Disney. Aí o sujeito lá no podcast perguntou ao Bolsonaro o que ele tinha feito em termos de imposto. Não, eu eliminei imposto de jet ski. E aí ele fica com aquela cara de sério, né, defendendo aquilo como se fosse algo muito importante, né? Não, porque o jet ski custava 90 mil, agora custa 80, já andou de jet ski. É um negócio assim, o cara é um retardado, né? Enfim, então quer dizer, aí você coloca um sujeito né, desse, que tem um compromisso com o rico. Paulo Guedes disse aí recentemente, né? Ó, quem manda no mundo são os ricos, não dá para ficar agradando o pobre não, meu irmão. Essa gente fala mesmo essas coisas. Então você aí, eleitor, você escutando essa gente falar, presta atenção para não cometer esse erro de novo, né? Agora vamos lá, vamos pensar na perspectiva histórica disso, né? Para a gente sair dessa questão agora aqui, que é uma questão do quanto que isso denuncia da falta de vocação da direita brasileira para governar o país, né? Para uma posição de tentar entender onde está o absurdo desse posicionamento num ponto de vista mais histórico, mais teórico, mais de perspectiva, de contexto de época, inclusive, tá? Eu vou passar daqui a pouco aqui para uns dados históricos para a gente tentar entender isso, mas o fato é o seguinte, o que se chama de liberalismo e liberalismo clássico, né, é aquela posição que nasce ali da Revolução Americana, da Revolução Francesa, que vão defendendo uma liberdade maior em oposição ao autoritarismo, né, das monarquias anteriores, o autoritarismo da igreja e uma defesa da liberdade de mercado e da saída de cena do Estado, da economia, certo? Até aí, ótimo, porque naquele momento histórico, a gente não tinha praticamente, por exemplo, multinacionais. Você não tinha, por exemplo, relações comerciais entre os países de uma forma violentamente frenética como existe hoje, né? As transnacionais, empresas que existem num país, no outro, e que mandam imposto de um país para o outro, e que entra ali, tira emprego de não sei quem. Isso não existia naquela época. Então aquela defesa primária, primordial ali da liberdade de mercado na cabeça dos liberais clássicos citados, né, pelo Constantino, fazia sentido.
Porque o oposto do que eles estavam dizendo não era um Estado democrático de direito, não era um Estado que está regulando uma economia internacional, né, que está regulando relações que estão mediadas por uma conexão internacional. Era um Estado que estava ali gerindo o local. E aí, naquele momento, fazia todo sentido, né, os liberais clássicos se levantarem contra o autoritarismo das monarquias, o autoritarismo da igreja, né, e de todo mundo que naquele momento queria, de maneira unilateral, monopolizar o discurso. Inclusive, no discurso clássico dos liberais, eles eram contra o monopólio também, que hoje é um resultante de várias, na verdade, movimentações em quase todos os nichos de mercado, quando o liberalismo econômico chega num limite extremo, né? O limite extremo do liberalismo econômico hoje é quando uma empresa começa a engolir as menores, né? O cara do Facebook, o Mark Zuckerberg, teve que ir lá no Congresso dos Estados Unidos, hein? Para poder se defender de acusações ligadas a monopólio, né? A oligopólio ali, enfim, cartel. Né? Eu não sei agora o que foi exatamente, mas foi alguma coisa ligada a isso, né? O monopólio, porque isso é um problema. Né? Se você é contra o monopólio do Estado, você tem que ser contra o monopólio das empresas também. Né? E o fato é que uma defesa veemente e extrema do liberalismo, do laissez-faire, né, esbarra nesse problema. Quer dizer, e aí? E um sujeito que fica com poder demais num setor de mercado e começa a eliminar a concorrência, que é uma das riquezas das movimentações sociais, né? Uma das coisas boas que o capitalismo trouxe para a gente aí. Então, uma coisa que eu já deixo aqui para vocês como uma reflexão é o seguinte, ó. As conexões internacionais eram irrisórias no início do liberalismo. A economia era quase toda ela local. O Estado não precisava intervir para proteger a economia de um país de intervenções externas. Hoje é totalmente diferente, ao contrário, na verdade. As economias menores são o tempo todo pressionadas a abrir para a entrada externa. E geralmente quem tem mais poder ganha, né? E hoje o Estado é um ator fundamental dessas movimentações via taxação de importações, proteção do emprego, etc. Então, recentemente, a gente fez um vídeo aqui, eu mostrei para vocês um link da Reuters, eles comentando uma movimentação do governo Trump que taxou uma indústria japonesa ali que estava tirando emprego dos Estados Unidos, dos americanos lá dentro, né, dos estadunidenses lá dentro. Esse tipo de coisa não existia no liberalismo clássico, na época do liberalismo clássico, início do século XIX, isso não existia. Né? Você praticamente não tinha essa coisa de multinacionais, né? Uma empresa que começava a entrar em vários... Quando acontecia isso, até tinha, né, a Companhia das Índias Orientais e tal, mas aí era uma empresa da monarquia, gerida pela monarquia, ou gerida pelo poder, né, autoritário ali dos ricos, dos burgueses, que chegava num país pobre ali, escravizava todo mundo, né? E na verdade isso acontece até hoje. Você vê fábricas da Nike lá na Indonésia, não sei aonde, que a hora de trabalho ali é centavos, né? E eles vão para lá para isso, para poder economizar e encher o bolso de dinheiro às custas do sofrimento dos outros no terceiro mundo, né? Então, mas voltando, né? Essa questão é o ponto-chave para entender o anacronismo dessa visão, a falta de contexto disso, né? Porque aí tem o seguinte, vamos lá, né? Hoje, e aí a gente... Vamos lá, vamos pegar aqui só um trechinho, antes da gente continuar a reflexão, do Nicola Abaiano. Tá aqui, tá? O Dicionário de Filosofia. E aqui no verbete liberalismo, ele faz uma ponderação aqui que eu acho interessante de dizer. Ele diz o seguinte aqui, ó, vamos lá. Cadê o liberalismo aqui? Ele diz o seguinte, ó, né? A doutrina que tomou a si a defesa e a realização da liberdade no campo político, certo? Tal doutrina nasce e se afirma na Idade Moderna, que na verdade era aquele momento ali, né, da Revolução Francesa e tal, e pode ser considerada dividida em duas fases. Primeiro, a fase do século XVIII, caracterizada pelo individualismo,
que é essa defesa radical, né, do indivíduo em oposição a um Estado, que na verdade era um Estado autoritário pela via da monarquia e do clero. Né? Então tudo bem, isso se sustenta, evidentemente. Né? E segundo, a fase do século XIX caracterizada pelo estatismo. Aqui está a chave. Os próprios liberais da segunda fase entenderam um problema que havia no primeiro momento do liberalismo. Qual foi? Ele diz aqui, isso está na página 576, ele vai dizer o seguinte, ó, a segunda fase do liberalismo começa quando este postulado entra em crise. Tal crise tem seus precedentes nas doutrinas políticas de Rousseau, Edmund Burke, Hegel, bem como no fato de que, olha só agora é o mais importante, bem como no fato de que o liberalismo individualístico parecia, no terreno político e econômico, realizar a defesa de uma classe determinada de cidadãos, a burguesia, em lugar da totalidade dos ditos cidadãos. Portanto, o que o pessoal da segunda época do liberalismo percebeu é que aquela defesa inicial da liberdade econômica como oposição a um Estado autoritário e a um clero autoritário acabou gerando uma burguesia autoritária. Então, e aí começou a se defender o quê? O Estado não mais como uma figura de oposição radical, mas uma figura de possibilidade de confronto a isso. Né? Você começa a ter no Estado uma posição ali que é o seguinte, ó, o Estado ele pode ser o contraponto desses excessos cometidos por essa burguesia que está se tornando autoritária no lugar da monarquia e do clero. Né? E aí leia-se o quê? Os mega-oligarcas da época, né? Que no fundo é isso, escravizavam pessoas, pagavam muito mal, a gente sabe de tudo isso, Marx cita vários exemplos ali, inclusive ele taxa ali, né, uma das movimentações iniciais do comunismo na Europa, justamente a lei na Inglaterra, eu já falei disso aqui, né, que proíbe que qualquer pessoa possa ser obrigada a trabalhar mais de 10 horas por dia, numa época em que os trabalhadores viviam 40 e poucos anos e morriam cedo de tanto trabalhar. Né? Então, pessoal, percebem o anacronismo disso, percebem o absurdo que é você defender uma ideia dessa hoje? E aí, vamos continuar, vamos pegar o contexto do mundo atual. Por que que isso... já era absurdo defender isso no início do século XIX, porque o pessoal já estava entendendo ali, né, que não fazia sentido acreditar que a burguesia fosse se comportar de uma forma radicalmente diferente da monarquia e do clero. Né? Só que hoje isso é muito pior. Por quê? Porque a gente já tem essa época para estudar. E você ainda defender isso hoje, do ponto de vista teórico, isso é muito pobre. Né? E é ingênuo. Ingênuo por vários motivos, não só do ponto de vista histórico, né? Ou seja, nessa distância que a gente tem para essa galera que pensou isso no início do século XIX, mas também como contexto político atual. Porque nenhum país do mundo faz isso. Nenhum país do mundo defende o laissez-faire. Isso não existe. Nem os Estados Unidos. Eles entram para taxar mesmo estrangeiros, porque aí entra uma questão. Há que se refletir o seguinte, por que o parâmetro tem que ser a concorrência? Né? Ou por que o parâmetro tem que ser a liberdade, melhor dizendo, né? Aliás, até a expressão melhor é essa. Por que o parâmetro tem que ser a liberdade? Né? Em muitos casos, o parâmetro é o emprego. Né? E aí você, governante dos Estados Unidos, da Inglaterra, né, da França, da Alemanha, da China, você olha e fala o seguinte, ó, se a gente liberar para entrar essa empresa aqui, eles entram aqui, tomam o mercado local de um certo lugar aqui, tiram o dinheiro da gente, mandam para lá e a gente fica aqui, ó, a gente perde arrecadação e aí perde emprego. As pessoas aqui dentro perdem emprego, perdem renda, perdem dignidade e etc. Então o Trump, né, republicano dos Estados Unidos, ele foi radicalmente comunista nesse momento ali ao dizer, ó, a empresa japonesa, essa indústria está entrando aqui, está tirando emprego da galera aqui da gente. Entendeu? Se você tem uma cabeça absolutamente cosmopolita, você não tem nenhuma conexão com o local, né, e tal, a gente sabe muito bem que isso aí não se sustenta. Né?
Você começa a beliscar ali, daqui a pouco aparece isso, algum tipo de conexão ali. Mas se você é aquele cara que, tô nem aí, né, que se dane, os meus vizinhos, os meus conterrâneos aqui, tô cagando para essa gente, né? Aí você vai, né, olhar para uma empresa que está vindo aqui de fora, né, e tomando empregos aqui do país, você não vai esquentar com isso. Mas se você tem um mínimo de conexão ali com o seu lugar, com a sua gente, e com um contexto que é próximo a você, você aí olha para isso e se incomoda, né? E geralmente essa posição do não estou nem aí para essas movimentações aí não, é de gente que tem muito dinheiro e não tem aquele, né, aquele parafusinho da inteligência que é a solidariedade e uma certa visão de contexto, de proximidade ali, né, porque vive encastelado numa distância absoluta ali de qualquer tipo de... Né, essa gente muitas vezes nem vê mendigo, assim, eles, entendeu? E aí isso para eles não estão nem aí para isso, né? Eles têm muito dinheiro no banco, têm muito dinheiro no bolso, né? E isso vai emburrecendo, a pessoa vai ficando ali, né? Entendeu? Então, a questão é essa, há uma visão, essa é uma perspectiva desconectada completamente do contexto atual. Se a gente pensa nos Estados Unidos, na Inglaterra e tudo mais, já é bizarro defender isso, porque eles não agem dessa forma. Mas mais ainda em relação a um país como o Brasil. Por quê? Porque nos países periféricos o Estado é hoje importantíssimo como possibilidade de contraponto a esses excessos da burguesia ou dos ricos do primeiro mundo, né? E eles fazem isso entre eles, né? Porque Japão e Estados Unidos são os dois primeiro mundo, né? Então tá ali um se engalfinhando com o outro. A China tentou comprar a Qualcomm lá nos Estados Unidos, o Trump barrou, não vai comprar. Segurança nacional, né? E aí vem o Constantino, os liberais clássicos do Paraguai, né? Neoliberais brasileiros, dizendo, não, quem faz isso aqui é comunista, isso é contra, né, contra a liberdade de mercado, blá, 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 entendeu? Isso é uma ingenuidade total, né? E aí vamos lá, vamos ver, né? Vamos ver como isso é uma ingenuidade total, tá? Os Estados Unidos e a Inglaterra não são neoliberais, eles não são neoliberais, eles têm um Estado forte, a Inglaterra então mais ainda, né? Ou seja, eles não têm ojeriza ao Estado, muito pelo contrário, querem ver como não tem? Vamos lá. Subsídios, que é isso que o Estado coloca na economia para proteger a economia local, para proteger o emprego, para proteger, enfim, né? Para defender ali, e às vezes até isso encarece um pouco o preço ali para eles, mas eles preferem pagar um pouco mais caro a perder emprego para outro país. E a gente fica aqui brincando de neoliberal, né? Noruega, Islândia, Suíça, Coreia do Sul e Japão pagam subsídios que representam de 40% a 60% da renda dos produtores agrícolas, dos agricultores, né? A China, olha só essa comparação aqui. Vou deixar todos os links para vocês aqui embaixo, tá? A China gastou entre 2018 e 2020 com subsídio para agricultura e tal, 234,4 bilhões de dólares. 234 bilhões de dólares. Sabe quanto o Brasil gastou com subsídio no mesmo período? 18 a 20? 4 bilhões. 4,6 bilhões. A China gastou 234 bilhões com subsídios. Índia gastou 123 bilhões de dólares nesse mesmo período com subsídios. O que é o subsídio? Dinheiro do Estado incrementando a economia, protegendo ali a economia local, né, da concorrência externa, da intervenção externa, para não perder emprego, para não perder mercado, para não perder dinheiro, né? E a gente fica aqui defendendo o neoliberalismo, a direita brasileira, né? Enfim, o que mais, pessoal? Então, assim, hoje as burguesias locais, especialmente na América Latina, são neoliberais, por um motivo óbvio, né? Essa burguesia que é neoliberal na América Latina é um restalho, né, dessa galera que adoraria ser americana, adoraria ser estadunidense, adoraria ser inglesa, né? Não estou nem aí para o Brasil. Esse patriotismo dos bolsominions ou ele é ingênuo, né?
tem umas pessoas que são sinceras ali, são patriotas, mas não sabem o que estão fazendo ali, porque estão defendendo um projeto antinacional, né? Ou quando é na política, eles são cínicos, totalmente cínicos. Não estão nem aí pro Brasil. Eles são ou cosmopolitas, tipo um Fernando Henrique da vida, né? Que é uma gente que não fala palavrão, eles são cosmopolitas, né? Ou então é esse baixo nível rasteiro que é o Paulo Guedes, que é uma prostituta, né? Essa é a realidade, entende? Então, né, os neoliberais na América Latina defendem uma lógica de não intervenção do Estado que já na época do liberalismo clássico foi criticada pelos privilégios aos ricos. Mas existia num contrato né, radicalmente diferente, no qual praticamente não havia guerras externas por mercados. É o que eu falei aqui, né? Multinacionais e coisas do tipo. Hoje, se o Estado brasileiro não interfere na economia brasileira, o Estado dos Estados Unidos o fará, usando a burguesia brasileira, alienada por essa perspectiva ingênua. Juiz Moro, né? E a turminha que pensa assim. Certo, pessoal? Então, é a perspectiva ingênua, né? A burguesia brasileira, ou né, isso que se chama de burguesia, que no fundo são os ricos, para a gente não usar esse termo que também já está meio, né, carrancudo aí demais, mas são os ricos brasileiros, a elite econômica que fica defendendo o seu interesse e, no fundo, tem uma adoração ideológica pelos Estados Unidos e ficam cegos a essas diferenças históricas, defendendo uma perspectiva hoje que nenhum deles defende. Estados Unidos não faz isso, Inglaterra não faz isso. Vamos lá, vamos pegar mais um exemplo. Vamos lá. Imposto sobre lucros e dividendos. Os Estados Unidos cobra 30%. Inglaterra, 12,5%. Israel, 25%. Alemanha, 25%. Irlanda, 20,4%. França, 12,5%. Certo? O brasileiro que mora nos Estados Unidos e tem um negócio no Brasil tem que declarar imposto sobre esse negócio nos Estados Unidos. E aí o cara quer ser liberal clássico, defender liberdade de mercado, laissez-faire. O governo dos Estados Unidos cobra um imposto. Se você for empresário no Brasil e for morar nos Estados Unidos, você tem que pagar, você tem como é que se fala? Declarar isso no imposto lá nos Estados Unidos, o dinheiro que você ganha aqui. E ele quer que a gente seja neoliberal aqui, entendeu? Quer dizer, é um ingênuo, não está estudando direito, entendeu? E se você quiser investir seu dinheiro nos Estados Unidos, o Estado te cobra 30% de imposto em cima do investimento. A gente não cobrava aqui, agora vai passar a cobrar com a reforma do Lula, né? Então, quer dizer, isso é uma farsa, a gente não entende nada de política, nada, não entendem nada, não sabem onde estão, né? E para finalizar, pessoal, vale ainda dizer aqui, ó, que a Inglaterra, onde nascem essas ideias, né, junto com os Estados Unidos e França e tal, mas a Inglaterra é uma das principais ali. A Inglaterra tem uma carga tributária de 37,5% do PIB, serviço público gratuito de saúde e educação para todo mundo, certo? E a Inglaterra tem o ministro das Finanças inglês, Jeremy Hunt, anunciou agora em novembro de 2022 um aumento de impostos cujo objetivo era estabilidade, crescimento e serviços públicos. Um aumento da taxa sobre lucros não planejados das empresas de petróleo e gás de 25% para 35% até 2028, enquanto a duplinha Bolsonaro-Paulo Guedes entregou bilhões para os acionistas da Petrobras de mão beijada, né? E mais um imposto novo e temporário de 45% sobre os lucros das empresas energéticas, o primeiro-ministro inglês. E ele estava substituindo uma mulher chamada Elizabeth Truss, que decidiu fazer ali uma lógicazinha neoliberal de abaixar imposto. Não durou 2 meses lá, porque o inglês não acredita nessa conversa fiada, né? Ele olha e fala, isso aí vai tirar emprego da gente aqui, tô fora, tira essa mulher, entendeu? A gente aqui fica elegendo essas pessoas. Quando não para presidente, né, que foi o caso do Bolsonaro, do Fernando Henrique, né, para deputado a gente enche o Congresso desses né, ingênuos dessa gente, ou ingênuos ou pilantras, né, que estão ali
sem nenhum projeto de país, sem nenhum contexto histórico, né? E acabam destruindo a economia do Brasil, destruindo os empregos, destruindo o poder de compra das pessoas, porque essa gente não tem uma visão de local, não estão nem aí para isso. Beleza, pessoal? Então essa conversa fiada de ojeriza ao Estado, cuidado com isso. Isso é importante para entender, ó, né, todo mundo que esse sujeito defender, votem em outro, certo? Porque não tem vocação para gerir o Estado. Beleza, pessoal? Então é isso. A reflexão de hoje do vídeo foi essa. A gente se fala no próximo vídeo do canal. Tamo junto. Abraço. Fui.